Vamos estudar agora o trabalho infantil. E o nosso paradigma inicial para mostrar a importância de regular direitos no trabalho infantil é o famoso caso Mary Ellen, que se deu no século XIX nos Estados Unidos. Era o caso de uma criança exposta a toda forma de abuso infantil, inclusive em relações de trabalho. Não existia nos Estados Unidos qualquer tipo de legislação que protegesse a criança. Então, de uma forma análoga, um tanto quanto pesado dizer isso, buscou-se uma legislação de proteção aos animais que já existia essa legislação, aplicando-se para Mary Ellen, que afinal de contas, enquanto humana, era pelo menos um animal. E a corte americana apreciou o caso e condenou o responsável pelos maus tratos a Mary Ellen por causa da declaração ou da legislação que protegia animais. Então, vê-se aqui o desamparo à criança e ao adolescente. E aqui o nosso objeto de estudo vai ser o trabalho infantil. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, surgiu em 1919 e esse é um marco importante para o avanço dos direitos dos trabalhadores e, por conseguinte, do trabalho infantil. Também é de bom tom ressaltar a Declaração de Genebra de 1924, mas especialmente em 1959, a Declaração dos Direitos da Criança, que já fala na doutrina da proteção integral, ou seja, a gente não vai tratar a criança, o adolescente, o menor como objeto, mas sim como sujeito de direitos. É uma pena que no Brasil isso só acabou sendo implementado pela Constituição Federal de 88 e a nível infraconstitucional isso foi implementado pelo ECA, pela Lei 8.069 de 90. Atrasos e absurdos legislativos do Brasil, que adotou por muito tempo o Código de Menores, que tratava da criança apenas no estado de marginalização. Tinha um viés quase que penalista. E a CLT, em muitos momentos, reproduz a linguagem e a mentalidade do Código de Menores, já que a CLT é uma consolidação de leis do trabalho que data de 1943, portanto, é uma legislação que não tem algumas nomenclaturas da maneira mais adequada. A Convenção 138 da OIT vai considerar menor o indivíduo até os 18 anos incompletos. No Brasil, o ECA vai dizer que até os 12 anos de idade incompletos nós temos a criança, e dos 12 anos de idade completos até os 18 anos incompletos nós temos o adolescente. Quanto à Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 33, a criança, o adolescente, eles são proibidos, atenção para o termo, proibidos do trabalho noturno, perigoso ou insalubre. E isso vai ser objeto de maiores considerações no momento oportuno. O trabalho passa a ser permitido a partir dos 16 anos de idade e salvo a condição do menor aprendiz, que pode laborar com legislação específica a partir dos 14 anos de idade. Essa fixação de idades foi impactada pela Emenda Constitucional 20 de 98. Também na Constituição é importante ressaltar o artigo 227, que vai falar do princípio da proteção integral da criança e do adolescente,
que passa a ser prioridade nas políticas públicas do Estado, e passa a ter seus direitos objeto de proteção contra qualquer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. A CLT vai considerar como menor o trabalhador de 14 até 18 anos. Então a gente vê que a CLT está nesse ponto, digamos, defasada, porque 14 anos a gente vai falar de menor aprendiz. Outra coisa é a nomenclatura que fala menor. Então, como já dito antes, a CLT traz nomenclaturas e termos um tanto quanto defasados. É importante na CLT destacar o artigo 301, porque o artigo 301 vai dizer que no trabalho em minas de subsolo, no trabalho no subsolo, só se permite o trabalho para pessoas entre 21 a 50 anos. Ou seja, criança, adolescente, pessoa com menos de 21 anos não pode exercer trabalho no subsolo. Quando a gente fala de trabalho proibido, e isso é importante destacar, ele tem efeitos ex nunc, ou seja, é assegurado à criança e ao adolescente todas as verbas trabalhistas, todas as verbas rescisórias referentes ao contrato de trabalho, o que é diferente do contrato nulo, que não gera efeitos. É importante também destacar que a CLT, confirmando a Constituição, vai dizer que ao menor, a criança, adolescente, vai ser vedado o trabalho noturno, considerando o trabalho noturno nas atividades urbanas aquele compreendido entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Na atividade rural é diferente. Por quê? Porque o trabalho rural, o trabalho noturno rural, segundo a Lei 5889 de 73, a lei que regula o trabalho rural, o trabalho noturno, quando ele fala da pecuária, ele é das 20 às 4 da manhã e na lavoura das 21 horas às 5 da manhã. Então, é importante fazer essa distinção. A CLT também fala no artigo 73, quanto ao trabalho urbano, que ele é das 22 às 5 da manhã. Então, fazendo um resumo bem destacado aqui das fixações. O trabalho noturno rural na pecuária é das 20 às 4 da manhã. Da atividade da lavoura é das 21 às 5 da manhã. O trabalho noturno urbano é das 22 às 5 da manhã. Bem, continuando o nosso estudo sobre trabalho infantil. O trabalho infantil é vedado para atividade insalubre. E o artigo 189 vai definir o que é atividade insalubre. É aquela que corrompe o dia a dia, que ultrapassa os limites toleráveis. Pouco a pouco vai degradando a saúde física e mental do trabalhador pela exigência de agentes químicos, físicos e biológicos. Também é vedado ao menor o trabalho perigoso. Só que o trabalho perigoso, segundo o artigo 193, é aquele que de repente pode acontecer um grande acidente. A pessoa está exposta a um grande risco, que é um elemento surpresa. O risco, então, ele está presente o tempo todo e pode ou não ocorrer o dano. São atividades perigosas. Segundo o artigo 193, as atividades com inflamáveis, com explosivos, com energia elétrica, atividades que ligam o trabalhador à proteção contra roubos
ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E segundo o artigo 193, parágrafo 4º, também podemos falar em trabalho perigoso, as atividades do trabalhador em motocicleta. É importante dizer que a atividade de motocicleta ela só pode ser exercida a partir dos 21 anos de idade. O trabalho nessa atividade em idade inferior é trabalho proibido. O ECA, a Lei 8069 de 90, ele no seu artigo 67, ele também, seja o trabalhador o menor, aquele a partir dos 16 anos, seja o aprendiz a partir dos 14 anos, existem atividades proibidas, vedadas a esses trabalhadores. O trabalho noturno, o trabalho perigoso, o insalubre, o penoso, o realizado em locais que não são aptos à formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, o realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. E por aqui encerramos a primeira parte do estudo de trabalho infantil.